Beleza, estão vendo a tela agora? Sim, agora tá. Sim. Beleza, então a gente vai ler ó, dois valores inteiros, A e B. Após esse programa deve mostrar se esses dois números eles são múltiplos ou não são múltiplos entre si. A gente vai, para resolver esse problema, a gente vai utilizar a alocação de memória. Então, vocês devem utilizar a alocação de memória para responder aqui esse problema bem simples. Beleza? Aqui a gente tem um exemplo número 6 e 24. Eles são múltiplos porque se você dividir 24 por 6, você vai ter como resto zero. Então, sempre que você conseguir dividir um dos números pelo outro e obtiver resto zero ao final, esses números vão ser múltiplos entre si. Beleza. Se alguém quiser mostrar, e coloca o nome aí no chat. Quem colocar primeiro. Se quiser que eu mostre aqui o meu. Pronto, mostra aí o seu. Tá vendo aí, Redmond, vocês? Estou. Mandou criar uma variável A e B, né? Eu criei uma N e uma NN. Aí, Beleza. esse daqui, eu pedi um espaço para alocar um espaço de memória, né? Esse malloc vai retornar um ponteiro genérico. Daí eu fiz um cast para converter para o tipo que eu desejo utilizar, que é o int, asterisco. Aí fiz do B, que no caso é NN no meu, fiz a mesma coisa. Aí li esse valor e esse outro. Aí fiz o if. Se o conteúdo que está em N, porcentagem, o conteúdo que está nesse outro também for igual a zero, ou o conteúdo de NN, porcentagem, o conteúdo de N for igual a zero, ou seja, mudando a sequência vai dar a mesma coisa. Se não for verdadeiro, vai para esse else. É 6 e 12, né? 6 e 24, né? É. Pronto. Pronto, muito bom. Alisson Bruno. Precisava botar esse O aí. Convertendo ia dar a mesma coisa, não? SEO é porque ele testou se dividindo A por B dava resto zero, ou se dividindo B por A dava resto zero. Se fosse dividisse de uma forma desse certo, se dividisse da outra forma também desse certo, ele dizia que são múltiplos. Mas eu acho que não precisava, não. Porque eu acho que dividindo todos os dois dá a mesma coisa. Sim, dava certo Tanto também, A né? por B como B por A. Você está falando fazer um if A por B, um else if B Não, por tô A. dizendo que ele botou demais. E tanto dividindo A por B ou B por A vai dar a mesma coisa. Não, é porque ele pega o resto. Por exemplo, se você Não. dividir 6 por 24, Ah, o valor dá zero, né? E o e resto vai 24 por 6 não dá, não? 24 por 6 dá. Agora 6 por 24 não dá. Aí dependendo da ordem que ele digitar, o valor de A e B, aí vai dar certo ou vai dar errado. Vocês estão vendo a minha tela? Sim.
Eu tô. Por exemplo, aqui, ó, se ele tiver 6 dividido por 24, aí o resto ia dar, o total ia dar 0, aí 0 vezes 24, 0. Aí para chegar em 6, o resto aqui seria 6. Então, ele ia dizer que não são múltiplos. Mas se ele digitasse 24 por 6, Entendi. se eu tirar o resto, vai dar o quê? Vai dar 4, né? Se eu tirar o resto aqui, vai dar resto 0. Dependendo da forma que eu dividir, dá restos diferentes. Por isso que precisa do ou para testar tanto por um lado, para testar pelo outro também. Se qualquer um deles dá certo, então ele vai imprimir que os valores eles são múltiplos. Jesus, Beleza. no caso Foi. da alocação, teria que ser daquele jeito mesmo ou tem outra forma? A alocação é daquela forma mesmo. De alocar os dois. Isso, tem alocar as duas variáveis. E depois fazer as manipulações necessárias, porque o problema, ele pedia para utilizar a alocação de memória. O problema, especificamente, ele pedia para utilizar a alocação de memória. Se ele fizesse com variáveis normais, também ia funcionar, mas o problema aqui estava pedindo para ele utilizar especificamente a alocação de memória. Aí, nesse caso, foi. Essa questão aí é igual a que passou, né, da primeira tarefa? Quase igual. Essa daqui, a da primeira tarefa é você analisar um mês do ano. O usuário vai digitar um mês, aí você vai analisar, ele vai digitar um número representando o mês. Se ele digitar 2, aí você tem que imprimir fevereiro. Dependendo do número que ele digita, você vai dizer que mês é que aquele número ele corresponde. É uma questão também básica de programação, só que você vai ter que utilizar a alocação de memória para trabalhar esses conceitos de estrutura também. Beleza. Vamos aqui escrever o mesmo programa que Alisson escreveu. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Pronto. Sim. Vamos excluir a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Como a gente vai utilizar a alocação de memória para resolver esse problema, a gente vai utilizar também uma biblioteca chamada stdlib para nos dar acesso à função que vamos utilizar para alocar memória, no caso, o malloc. Int main, programa principal, aqui a gente precisaria alocar as nossas memórias. Então, todas as variáveis são do tipo inteiro, então a gente ia alocar ponteiros do tipo inteiro. Vou chamar o primeiro de PA, a gente vai criar também outro, chama de PB, ou seja, um ponteiro para uma variável A e um ponteiro para uma variável B. A gente aqui vai utilizar o malloc. E a gente vai alocar memória para inteiros. Então, vai alocar um espaço de memória que consiga armazenar uma variável do tipo inteiro. Então, o tamanho da memória que a gente vai alocar vai ser um valor suficiente para armazenar uma variável do tipo inteiro. Então, a gente vai dizer qual o tamanho, então, size of, de uma variável do tipo int, e vai alocar essa quantidade de espaço de memória. Aí, esse malloc aqui, ele retorna um ponteiro genérico, ou seja, um ponteiro da forma void asterisco. Então, a gente precisa converter para o tipo de ponteiro que a gente está trabalhando, que nesse caso é um ponteiro para variáveis inteiras. A gente precisa fazer o mesmo processo também para B. Fazer o malloc, dizer que precisamos de informação de um espaço suficiente para armazenar uma variável do tipo inteiro, e aqui a gente vai converter o que o malloc nos retorna para um ponteiro para um
inteiro. Aí aqui vamos pedir para o usuário informar os dados de A e B. Informe os dados de A e B. Beleza, aqui embaixo vamos ler. Como são dois ponteiros que armazenam valores inteiros, então a gente vai utilizar o especificador de formato %d. O primeiro vai para o ponteiro A e o segundo vai para o ponteiro B. Agora é só fazer análise. Se, então, PA %PB for igual a 0, mas nesse caso aqui, ó, nosso PA, PB, eles são ponteiros. Então, a gente não pode fazer essa operação. A gente precisa o quê? A gente precisa utilizar o operador de direção asterisco para acessar o conteúdo da variável que está nesse local de memória. Da mesma forma, PB é um ponteiro, a gente precisa utilizar o asterisco para acessar o conteúdo que está nessa posição aqui de memória apontada por B. Aí a gente tem que fazer nas duas direções, tanto dividindo um valor pelo outro, ou seja, A por B, e também dividindo B por A. Se qualquer uma delas der certo, é porque esses valores eles são múltiplos entre si. Então, a gente já fez aqui A com B, vamos fazer agora B com A. Novamente, como essas variáveis são do tipo ponteiros, precisamos do asterisco para acessar conteúdo que está nesses locais de memória. Então, se eu dividir A por B e der como resultado 0, então esses valores são múltiplos. Ou se eu dividir o valor de B por A e der como resto 0, é porque essas variáveis eles são múltiplos entre si. Então, nesse caso aqui, a gente vai imprimir são múltiplos. Beleza. Caso contrário, você não conseguir dividir nem A por B e nem B por A, é porque esses valores, eles não são múltiplos entre si. Então, não são múltiplos. Beleza, vamos executar para ver se o programa está funcionando corretamente. Vou colocar aqui o comando para ver a memória. Start. Aí aqui, antigamente, a gente colocava 765520, porque as variáveis, quando você cria normal, ela vai para uma área de memória chamada de stack. Essa stack fica lá em cima da memória do computador. Quando a gente está utilizando malloc, esses valores eles vão para outra área de memória que é denominada de heap. Então, o heap ele fica lá nas posições inferiores de memória. Então, por isso que a gente, ao invés de ver essa localização aqui, ó, um valor bem alto, a gente vai colocar um valor bem baixo, de 300, para poder ver onde é que essas variáveis aqui foram alocadas, porque elas foram alocadas no heap e não no stack. Então, vamos compilar aqui para ver se esse código está funcionando. Então, aparentemente funcionando. Aqui a gente tem a memória. Vamos começar a executar. Aqui, ó, criou a variável, um ponteiro para a variável A. Está em que posição? Está na posição 148. Tá aqui, tem 12C, 148, ó. 148 está aqui. Então, foi esse espaço de memória que foi alocado para a variável PA. Aí aqui a gente tem outras informações. Por exemplo, esses 8 bytes aqui, ele está informando o quê? Que durante essa alocação de memória, foram precisos 8 bytes. Ou seja, 4 para o valor, porque o valor é do tipo inteiro, então ele vai consumir 4 bytes. Mais 4 aqui para dizer quanto de informações ainda estão livres aqui para alocação na memória, ou seja, quanto de espaço a gente ainda tem disponível para alocação. É por isso que precisou aqui de 8
bytes. 4 dos dados, mais 4 com esse metadado aqui. Beleza, vamos alocar agora B. Então, B foi para onde? Foi para posição de memória 150. Se a gente olhar aqui, ó, na posição de memória 150 vai ser onde o B vai ser armazenado. Está pedindo agora para o usuário informar os valores. E a gente vai informar os valores aqui de A e B. Aí, como esses valores, eles, nessa representação aqui de memória, eles estão em hexadecimal, eu vou digitar uns valores baixos para a gente visualizar melhor. Digitar os valores 3 e 6, por exemplo. Então, 3 e 6, se eu dividir o 6 por 3, então vou ter resto 0. Então, é para o nosso programa imprimir que esses valores, eles são múltiplos. Beleza, se a gente analisar aqui a memória, na posição 148, começando aqui no endereço 148, ó, foi preenchido com o valor 3, que foi o primeiro valor que a gente digitou. Já na posição ó, 150, foi preenchido com o valor 6, segundo valor que a gente digitou. Aqui a gente estamos nos perguntando, ó, 3, ou seja, o conteúdo que está nesse endereço de memória, se eu dividir por 6, vai dar resto 0. Então, se eu dividir 3 por 6, o resto vai dar 3. Então, não vai dar resto 0. Então, vou testar agora de outra forma. Eu vou dividir 6 por 3. Então, se eu dividir 6 por 3, vai dar 2 e vai dar resto 0. Por isso que ele vai entrar aqui e vai dizer que essas duas variáveis, elas são múltiplas. Beleza, vou voltar aqui alguns. Voltar, agora eu vou ler outros valores. Ao invés de 3 e 6, eu vou digitar 2 e 3. Então, se eu dividir 2 por 3, eu não vou ter como resto 0. Da mesma forma, se eu dividir 3 por 2, eu também não vou ter como resto 0. Então, é para o nosso programa imprimir que esses valores, eles não são múltiplos entre si. Foi o que foi gerado aqui na tela do computador. Então, para alocar memória, basta utilizar a função malloc, dizer quantos bytes é que você quer. No caso aqui, informamos que queríamos valor suficiente para armazenar um inteiro e atribuir a variável, no caso do tipo ponteiro, que você vai manipular posteriormente. Beleza? Alguma dúvida sobre esse problema? O Helman, quando você usa uma lock, o calloc, o valor que o usuário digita para guardar lá no espaço de memória vai ser último byte, no caso, toda a vida. Espera aí. Deixa eu digitar aqui 3, 6, né? Aí o 3 foi para 014B, é isso? Esse 3 e 6, o 3 ó, foi para a posição 148. Mas foi o último byte, né, no caso, desse endereço. Não, aqui é porque o valor é pequeno. Ah, então, entendi. Esse daqui ele tem espaço aqui para representar um número grande. Vou digitar um número maior. Digitar aqui, por exemplo, 65521. Então, o número 500. Vamos executar e vamos ver o que outros valores aqui foram preenchidos. Ó. Esse valor aqui, F1, é o correspondente é porque aqui está no valor hexadecimal. Então, se eu converter para um valor decimal, eu vou ter o valor 65521. Tem até aquela calculadora para a gente, por exemplo, aqui foi digitado FFF1, né? Então, FFF1 é correspondente ao valor em decimal 65.521. Então, é da mesma forma que na notação decimal.
Então, quando você tiver qualquer valor, se você tiver 1, aí você só precisa só de um espaço dentro para armazenar 1. À medida que o número vai crescendo, você vai utilizando os demais bytes que você tem alocado para representar o número. Entendi. Obrigado. Dúvida? Quando a gente multiplica o size of, por exemplo, 2 vezes size of, ele dobra o tamanho. Isso, quando você faz 2 vezes size of, você está pedindo um espaço de memória com 2 vezes o tamanho do tipo que você quer. É interessante para quando a gente está trabalhando com vetores, por exemplo. Você quer armazenar N elementos. Aí você diz, eu quero a quantidade de elementos que eu vou pegar a quantidade de elementos que eu quero, digamos, 3 vezes o tamanho de um elemento em si. Eu vou alocar espaço suficiente para armazenar 3 valores daquele tipo específico. Entendi. Beleza? Mais alguma dúvida? Inútil. Beleza, então vamos para o próximo. Beleza, nesse problema aqui a gente vai ler 4 valores inteiros, A, B, C e D, e a seguir você tem que fazer essa análise aqui e dizer se os valores são aceitos ou não. Então, o valor vai ser aceito se B for maior do que C e D for maior do que A, e também a soma de C com D for maior do que a soma de A com B, e se C e D forem positivos e se a variável A for par. Então, se todos esses critérios aqui forem aceitos, então vai ser escrito na tela valores aceitos. Se não, vai ser escrito valores não aceitos. Aí aqui a gente precisa de 5 variáveis. Ao invés de alocar um ponteiro para um tipo em particular, nesse caso inteiros, a gente vai manipular essa variável com um ponteiro do tipo genérico, ou seja, um ponteiro do tipo void asterisco. Então, ao invés de declarar int asterisco, a gente vai declarar essas variáveis como void asterisco. Beleza? Que a gente tem um exemplo, né? 2, 3, 2 e 6. Então, esses valores aqui eles se encaixam em todas essas regras. Por exemplo, aqui o valor de B, que no caso é 3, é maior do que o valor de C, que é 2. Então, se encaixou nessa regra. Então, D também é maior que A. D é o que? 6 e A é 2. Então, 6 é maior que 2. E se você somar C com D, ou seja, 2 e 6, vai ser maior do que a soma de A com B. Então, A com B, a soma vai dar 5. E C com D vai dar 8. Então, 8 vai ser maior do que 5. Então, C e D, no caso aqui, 2 e 6, vão ser positivos. E também a variável A, ó, aqui é par. Então, você analisou todos esses critérios, deu sim para todos, passou em todos esses critérios. Então, foi escrito aqui na tela que esses valores, eles são aceitos. Beleza? Vamos escrever um programa para resolver esse problema. Eu sempre esqueça de liberar as memórias. Aqui, como a gente alocou ponteiro para A e ponteiro para B, depois que você terminar de usar esses ponteiros, é útil você liberar aquele espaço. A gente teria que liberar A e também liberar o ponteiro B. Então, para liberar, você utiliza a função free para liberar o espaço de memória que você alocou anteriormente. Quem terminou, quer apresentar? Fora Alisson, né, que já... Pode apresentar, Albert, pode apresentar. Vou colocar aqui, peraí. Não pode ser fominha, não, viu?
Aí, Pronto, tá. Ei, não pode quebrar nesse if, porque tá muito grande, velho. sim, Tá sim. feio demais esse programa aqui, Ave Maria. Pode quebrar. Aí aqui no caso eu fiz o que? Eu fiz a alocação das 4 variáveis que o senhor pediu, que é A, B, C e D na questão. Como fiz um malloc do tamanho de int, size of int, né? Aí aqui eu estou lendo, fazendo o cast de cada uma, porque pediu com ponteiros genéricos, né? Aí eu estou fazendo o cast e dando o ponteiro, que vai receber aquele valor. Aí no if eu estou testando, eu estou fazendo o cast, colocando o nome da variável e usando o ponteiro de direção para pegar o valor inteiro daquele endereço. Aí é que eu estou fazendo os testes, que no caso é se B é maior que C e se D é maior do que A. Aí o próximo teste é se a soma de C mais D é maior do que a soma de A mais B. O outro teste é se o C é maior do que zero e se o D é maior que zero. E o último teste é se o E é um número par, né? Que eu estou fazendo aqui, pegando o resto da divisão por 2 e conferindo se é igual a zero. Aí, se ele atender todas essas condições, ele mostra os valores aceitos. Se não, ele vai mostrar os valores não aceitos. Deixa eu olhar aqui. É 2, 3, 2, 6. Certo aqui. Pronto. Ó, Francisco Norberto. Beleza, então vamos escrever aqui o mesmo código que Norberto escreveu lá, só para a gente acompanhar a resolução. Ah, esqueci, Norberto também não liberou não, né, Norberto? As memórias? Ah, não, liberei não. Ele fazia um free de A, B, C e D, né, no final. É, eu sempre esqueço também. É, a pessoa passa em branco. Mas eu vou lembrar. Inclui, vamos incluir a biblioteca para ler informações de teclado e gerar dados na tela. Incluir a biblioteca para a gente utilizar o malloc. Criar aqui a função principal. Main, agora a gente vai alocar esses valores. Então, o problema é pedir para a gente alocar com um ponteiro genérico. Ponteiro genérico é aquele que pode assumir um ponteiro para qualquer tipo de dado. Então, a gente declara ele como void asterisco. Então, vamos declarar um ponteiro genérico para o valor de A. Fazer o malloc. Size of int, porque os valores serão do tipo inteiro. É como o malloc já retorna um ponteiro genérico, você não precisa fazer o cache para o tipo que você quer, porque o tipo que é retornado já é void asterisco. Então, a gente vai ter que fazer para os outros valores também, void. A gente define o tipo na leitura, né? Isso. Quando você for ler, você tem que colocar o especificador, né, para o tipo que você quer. E precisa, como os ponteiros são genéricos, né, você precisa converter para aquele tipo específico, para você poder ler. Senão você não consegue. Malloc. Size of. Alocar agora um ponteiro genérico para a variável B. Alocar também ponteiro genérico para a variável C. Vamos alocar também um ponteiro genérico para a variável D.
Vamos alocar um ponteiro genérico para a variável E. Só TD não? Oi? Não é só TD não? Não são. É só até D mesmo. Valeu. Beleza, são 4 valores em si. A, B, C e D. Agora a gente vai ler esses valores. A, B, C e D já está difícil, imagine. Imagine mais valores. Então, os valores são do tipo inteiro. Então, o primeiro valor que o usuário digitar vai para A, segundo para B, terceiro para C e o quarto para D. Beleza. Então, alguém poderia me dizer por que, se a gente utilizar essa construção aqui, vai dar erro daqueles que não ganharam pontos? Porque não foi declarado o tipo. Porque não foi declarado o tipo. Isso mesmo. Pronto. E o que é que a gente teria que fazer aqui para resolver? Colocar o int asterix. Tinha porque PA, né? Esses ponteiros aqui, eles são do tipo genérico, então não tem como o computador saber quantos bytes é que ele está alocando. No caso aqui, ele alocou por um inteiro, né? Podia ter sido um double, podia ter sido um caractere, então não tem como o computador saber. Então, você tem que fazer uma conversão para o tipo de dado que você armazenou aqui, no caso, nesses ponteiros. Então, para cada um, deve-se fazer a conversão para o tipo de dado específico, que no caso são valores inteiros. Beleza. Foi Joales, não foi, no caso? Isso. Pronto, então os ponteiros eram do tipo genérico, a gente fez a conversão para o tipo específico que a gente queria. Então, isso aqui é chamado de cast. Então, como a gente queria 4 valores inteiros, então a gente tem que colocar aqui o especificador %D e fazer a conversão para o tipo de dado que a gente quer, que no caso é inteiro. Agora iríamos fazer a análise, né? Vamos fazer aqui, no caso, alguém sabe decorar as regras? Sei nada. Se B é maior que C, B é maior que C, então vamos para a primeira, né? Eu vou colocar aqui uns vários dias aqui, porque tem várias testes a fazer, né? Todos eles são, se todas essas condições aqui forem verdadeiras, então aqui ele vai entrar aqui no if. Então, a gente precisa de vários is aqui. Então, o primeiro é B maior do que C, é? isso. Pronto. Tem que utilizar os ponteiros para pegar o conteúdo. Pronto. Fazer assim. Quem foi que falou aí? Lucas Matheus. Lucas Matheus. Era a pergunta que eu ia fazer, mas já se adiantou. Lucas Matheus aqui, né? Isso. Pronto. Então, como esse ponteiro aqui, né, é genérico, você tem que fazer a conversão para o tipo de dado específico, que nesse caso é um valor inteiro, né? A gente fez a conversão para o ponteiro inteiro. Se a gente colocar assim, dá certo? Dá não, tem que botar um asterisco para pegar o conteúdo. Pronto, a gente teria que colocar um asterisco aqui para pegar o conteúdo, né? Aqui a gente está só fazendo a conversão para o tipo de ponteiro que a gente quer
E aqui a gente está utilizando o asterisco para pegar o conteúdo. Quem foi que falou? Foi Anderson? Anderson. Beleza, a gente teria que fazer a mesma coisa para os próximos, né? Tem que converter para o tipo que a gente quer, que no caso é inteiro. E depois pegar esse conteúdo. Beleza, qual o próximo teste que a gente tem? Se D maior que A, B se maior, D é maior que A, no caso. Sim, D maior que A. então, D maior que A, né? Então, PD maior do que PA. A gente tem que fazer as conversões para o tipo de dado que a gente quer, que nesse caso é inteiro. E pegar o conteúdo com o asterisco. E da mesma forma, fazer a conversão para o tipo que a gente quer e pegar o conteúdo com o operador de indireção, né, o asterisco. Beleza, tem mais condição? A soma de C mais D tem que ser maior do que a soma de A mais B. PC mais PD maior do que PA mais PB. Novamente, fazendo as conversões para o tipo particular. E pegando o conteúdo. Da mesma forma aqui, fazendo a conversão para o tipo em particular. E pegando conteúdo. E também fazendo a conversão pegando o conteúdo, fazendo a conversão O PA tá fora das aspas ali, ó. PA ficou fora, né? Pronto. Beleza, quem foi que falou aí que não, se não ganhou ponto? Carlos Janiel. Tá, Daniel. Beleza, tem mais testes? 5. É C positivo. C e D positivos. Então, PC, né? Maior que 0. Fazendo aqui a conversão para o tipo. Pegando o conteúdo. Agora o D. Testando se ele é positivo. Pegando aqui o conteúdo. Se a for par, eu não. Pronto. PA 102 igual a 0. Asterisco. Para converter para um ponteiro do tipo inteiro. Pegando o conteúdo. Ainda tem mais? Não. Pronto. Então, se passar em todos esses testes, né? B maior que C, D maior que A,
a soma do valor de C mais D for maior do que o valor da soma de A mais B, se o C for positivo, se o D for positivo, e se o A for passar em todos esses critérios, a gente vai imprimir no final valores aceitos. Caso contrário, se não passar em algum desses critérios, vamos imprimir valores não aceitos. Beleza. Vou colocar aqui o show memory para a gente ver. Vou colocar aqui 300. Para executar. Executar, né? Executou. Não mostrou a memória. Então, executou e aqui embaixo a gente tem a memória. Vamos começar a executar o nosso programa. Então, criou um ponteiro para A, está em que posição? 136. Então, aqui, ó, na posição 136 é onde vai ser armazenado o valor para A. Criando para B foi para 13E. Então, foi para essa posição aqui, ó, 13E. Criando para C, foi para a posição, ó, 146. Posição aqui, ó, 146, vai armazenar o valor de C. E aqui, para armazenar o valor de D, vai para a posição 14E. Posição 14E aqui, ó, vai armazenar o valor de D. Vamos ler esses valores. 2, 3, 2, 6. Então, o primeiro ponteiro aqui, ó. O conteúdo do primeiro ponteiro recebeu o valor 2. O do ponteiro para B recebeu o valor 3. Do ponteiro para C recebeu o valor 2. E do ponteiro para D recebeu o valor 6. Agora a gente vai fazer os diferentes testes. Testar isso aqui tudo, ó. O valor que está no ponteiro B é maior do que o valor que está no ponteiro C. Então, no ponteiro B, lá, o ponteiro B está no endereço 13E. Esse valor aqui, ó, tem o valor 3. Está perguntando se o valor 3 é maior aqui, no caso, que o valor 2. Nesse caso, sim. A gente está perguntando aqui, ó, se o valor de D é maior do que o valor de A. Então, D está em que posição? Está na posição 14E. Na posição a 14E tem o valor de D. E onde é que o nosso C está? Nossa variável C, ela está em que posição? Alguém que não ganhou ponto ainda. Está aqui, ó. Zero, 14, 146, é isso? É, esse daqui, né? O 146. É isso mesmo. Pronto. Quem foi que falou? Breno Ramon, Victor de Souza. Breno. Aqui, né? É. Beleza. Então, o C, ó, tá nessa posição. Então, a gente está se perguntando que, no caso, se o valor de D é maior que o valor de A, na verdade. Então, a gente está perguntando se o 6 é maior que o 2. Sim, também. Agora, a gente está perguntando se a gente somar o valor de C com o valor de D. Então, C tem o valor 2 e D tem o valor 6. Então, vai dar a soma de 8. A tem o valor 2 e B tem o valor 3. Então, vai dar a soma de 5. Então, a soma aqui vai dar 8 e a soma aqui vai dar 5. Então, como 8 é maior que 5, também vai passar nesse critério. Então, estamos perguntando se C é positivo. Então, C tem o valor 2. Então, é positivo. Perguntando aqui se D é positivo. D tem o valor 6, também é positivo.
Estamos perguntando se A é par. Então, A tem o valor 2. Então, A é o valor par. Então, todos esses critérios aqui, o programa passou. Então, vai ser impresso na tela a mensagem valores aceitos. Caso algum desses critérios não fosse atendido, imprimir na tela os valores não aceitos. Então, vou fazer só um. O valor D também não era para saber se é par, não? Ou eu tô enganado? Ou é só o A? Peraí, viu? Nesse caso aqui, é só se A for par. É só se A. Porque eu fiz de A e D, vixe Maria. Beleza, vamos digitar aqui, por exemplo, 5, 6. Digitar aqui um valor negativo, por exemplo, para C e para D. Como um dos critérios, não era para C e D ser positivo, então, no final, esses dois critérios aqui não vão ser atendidos e vai ser impresso valores não aceitos. Aqui, ó, os valores foram todos preenchidos. E note aqui, ó, que a gente, por exemplo, aqui no A, no caso, está no valor. A tá onde? Está na posição 136. Então, A, esse valor aqui é com tom de rosa. Então, de 136, a gente tem que valor, tem o valor 5. Mas já aqui, ó, para... Esse aqui é o valor de A, então o valor de B é 6, ó. Já o valor de C é menos 5. Então, por que aqui a gente tem esse valor estranho aqui, ó? No menos 5, ele não é bonitinho, como está aqui no valor de B e no valor de A. Porque no caso, aí é que não está sendo correspondente ao is. Não, no Porque caso você está... não botou dois números negativos. Foi, é o que eu quero saber, é o que é esses números estranhos aqui, ó. Depois eu digitei 5 e 6, apareceu aqui, ó, né? Com o valor de A, o valor 5, e para o valor de B, o valor 6. Mas já para representar o menos 5, apareceu um conjunto de texto aqui bem estranho, FF. Hexadecimal. Isso, então o valor hexadecimal de quê? Mas antes já respondeu, né? Deixa eu... Os valores negativos Pronto. foi Isso, é um valor hexadecimal. Hexadecimal para os valores Menos 5 e menos 6. Isso, porque lá, quando a gente estava em introdução à computação, a gente estudava o quê? Os complementos, né, dos números. Então, esse valor aqui está numa notação de complemento. Então, você representa os números negativos como um número positivo, só que ele vai ser o complemento daquele número específico. Então, por isso fica o nome aqui bem estranho. Então, quem falou foi Tayonara, foi? Foi isso mesmo. Pronto. Beleza, e por isso fica esses números, quando você vai representar um número negativo, ele fica um pouco estranho visualmente, né? Mas é dessa forma que o computador representa, como vocês viram lá em Introdução à Computação e aos Sistemas de Informação. Beleza? Então, como não atendia dois critérios, no caso a gente colocou valores negativos aqui, ó, para C e para D, então foi impresso valores não aceitos. Hilton,
Oi. Quando for dar o free, tem que ser um free para cada variável ou para fazer um free para toda variável? É um free para cada uma das variáveis. Vai separado, né? Isso, então a gente teria que fazer um free para Pra cada ponteiro que você alocou, né? Então você alocou para A, para B, para C e para D. Então a regra é todo malloc que você der, ou calloc, ou realloc, toda vez que você chamar uma dessas funções, você vai ter que ter a mesma quantidade de frees. Aqui a gente deu 4 aqui, então teria que ter 4 frees também. Um para PA, um para PB, um para PC e um para PD. Oi. No caso, a função calloc, ela não já libera automaticamente não a memória alocada? Calloc? Sim. Não, ela só tem uma forma diferente de você chamar. Ao invés de você dividir ela em dois, e quando você tivesse um vetor, você ia chamar assim, n vezes tamanho da quantidade. Já se você tivesse calloc, você ia colocar primeiro quantidade de elementos que você quer e depois o tamanho daquele elemento específico. Você teria que liberar aqui no final também. Tá certo. Beleza? Pronto. Quem foi que fez a pergunta sobre o free? Fui eu, Emerson. Esse aqui é Emerson? É. Porque era a pergunta que eu ia fazer, que eu esqueci de novo. Eu sempre costumo esquecer de fazer os frees. Beleza? Vamos para o próximo. Ou alguém tem uma dúvida? Alguém tem uma dúvida em relação ao que foi escrito aqui? Ok, então vamos para o próximo. Fazer isso daqui para trabalhar com outro tipo de dado ao invés do inteiro. Então, tem uma empresa que resolveu conceder um aumento do salário de seus funcionários, de acordo com a tabela abaixo. Então, se o funcionário recebe de 0 a 400 reais, ele vai ganhar 15% de aumento. Se ele ganha o salário dele é maior que 400 e menor ou igual a 800, ele vai ganhar 12%. Então, se for maior que 800 e menor que 1.200, ele vai ganhar 10%. Se for maior do que 1.200, se for menor ou igual a 2.000, ele vai ganhar 7%. Se for acima de 2.000, ele vai ganhar 4%. Beleza? E durante a resolução, vou colocar aqui, durante a resolução, utilizar locação de memória. Beleza, então vamos fazer, tem 10 minutos no caso. Beleza, então vamos incluir a biblioteca para ler informações do teclado e gerar dados na tela.
como a gente vai utilizar o malloc, incluir também a biblioteca para que tenha essa função, no caso stdlib.h, função principal main, e aqui no caso a gente só precisa de uma variável para representar o salário, declarada como float, chamá-la de p-salário, ou seja, um ponteiro para o salário do funcionário. Aqui vamos fazer malloc. Então, o tipo de dado que a gente vai armazenar agora é float. Vamos pedir aqui o malloc, uma quantidade de bytes suficiente para armazenar um float. E aqui a gente vai fazer a conversão do que foi retornado para ponteiro do tipo float. Vou pedir agora para o usuário informar o salário. Aqui embaixo vamos ler esse salário. Então, tipo ponto flutuante, e o que o usuário digitar vai para esse local de memória aqui, que está armazenando o salário. Agora, temos apenas que fazer a análise. If, são vários ifs, na verdade, né? Vamos colocar logo aqui um cada. A gente ir só preenchendo. Ixi, Maria. Precisar de mais, a gente dá mais um, pô. Beleza, então o primeiro if a gente ia testar que o salário estava entre 0 e 400. Então a gente vai testar se p-salário, ou seja, o conteúdo que está nesse local de memória, for maior ou igual a 0, e conteúdo que está nesse local de memória foi menor ou igual a 400, vamos criar uma variável aqui para armazenar um aumento. Int aumento, colocar ele com 0. Então, aqui, ó, se tiver entre 0 e 400, então o aumento vai ser de quantos por cento? 15. 15, né? Então, vamos dizer que o aumento é igual a 15. Beleza, vamos testar o próximo. Então, se P salário for maior que 400 e o que está em P salário for menor ou igual a 800, então, nesse caso aqui, o aumento vai ser de 12. Então, se tiver entre 400 e 800, então o aumento vai ser de 12. Beleza, testar o próximo. Se o salário for maior que 800 e esse salário for menor ou igual a 1.200, se o salário estiver nessa faixa de 800 a 1.200, esse aumento vai ser de quanto? Professor, tem um erro no código. Tem. Deixa eu ver. É questão de 1 centavo, porque ele vai cair em 2 ocasiões, por causa justamente de 1 centavo. Apanhou uma roupa? Não. A partir do primeiro else if. A questão tem que ser maior do que 401, maior que 801, entendeu? 1 centavo. Não, mas for nesse caso aí, Jolson, de Tá ficar certo. maior ou Aí dá igual certo a aí. 401, tá ligado? Mas tanto Olha, faz. ó, 401 na tabela. Se for maior que 400, vai ser 401. 400.01. É porque aqui, ó, esse daqui inclui até 0 a 400. Então, se for maior que 400, então já inclui do 401 para frente. Então, se for maior que 400 e menor que 800, estiver nessa faixa, um pouco maior que 400 e
menor ou igual a 800, aí vai cair nessa faixa aqui de Ô, Renan, 12%. em vez de você ter criado essa variável aumento, por que você não fez no print? Eu fiz no print. Por isso que eu perguntei se ela deu porcentagem. Eu tava fazendo Pronto. no print também. É porque eu vou deixar para colocar esse print aqui embaixo. A variável que eu criei para ir para dentro foi o reajuste. O salário eu fiz no print, tudo no print. Só criei o reajuste, no caso eu. Pronto. Aqui no caso eu vou fazer o novo salário. Colocar logo aqui, novo salário. Vai ser igual, criar uma variável aqui para o novo salário. Então, float, novo salário, vai ser igual o quê? O que está lá em salário, mais o que está lá em salário vezes o aumento que foi dado, o que está na variável aumento, dividido por 100. Aí, no caso aqui, %F, que eu imprimi o novo salário. Eu imprimi aqui o reajuste. F, reajuste. Aí aqui eu ia colocar o quê? Só colocar o reajuste também aqui embaixo. Float, reajuste, vai ser igual ao que está no salário, vezes o aumento que foi dado, essa porcentagem em relação ao aumento que foi dado. Então, por exemplo, se foi 15%, então vai ser 15 por 100. Entendi sua lógica. Pode ficar mais enxuto o seu. Realmente. Foi, eu quis colocar vários prints aqui, porque ficar grande o código. Não sei se foi assim que vocês fizeram. E aqui eu colocar a porcentagem. A porcentagem, no caso, é um inteiro. Então, eu ia colocar só o valor aqui de aumento. Então, ele imprimiu o novo salário. Quanto foi reajustado? Se aumenta, fosse de 15%, ele ia imprimir porcentagem 15%. Aí, para colocar a porcentagem, é 2% em seguida. Eu coloquei só aqui embaixo para não ficar colocando repetindo essas 5 linhas em cada um dos ifs. Beleza? Beleza, então, se o salário estiver nessa faixa, então o aumento vai ser de 10%. Eu só fiz a variável aumento aí, resumo dessa estudinha que você fez. Só fez um aumento? Eu fiz o aumento, aí dentro do if, aí, o aumento vai receber o conteúdo que está em salário, multiplica por, no caso, quando for 15%, multiplicando por 0,15. Aqui aí, embaixo você imprimiu as 3 coisas, no salário. Aí o conteúdo de salário vai receber salário mais o aumento, aí só printei novo salário, que aí já imprimo o salário mesmo, o reajuste, e recebe o aumento, no caso. E para calcular aqui o aumento? Então, o aumento recebe o conteúdo que está em salário vezes 0,15, no caso de 15%. Aí já imprime tudo, né? Você quer mostrar o seu? Deixa eu ver aqui se dá. Então, enquanto Anderson analisa aí, vamos para o próxima faixa. Então, é de 1.200. Esse salário aqui, menor. Faltou botar só o maior aí no P salário. O maior aqui. Maior do que 2.000. Esse aumento aqui, ser igual a 7. E, por fim, se o que está em salário for maior do que 2.000, então aqui o aumento vai ser igual a 4.
Beleza, achou aí, Anderson? Aham. Pronto, você botou aqui. Você vai apresentar ou vai estar aqui no chat? Foi aí. Tá apresentando. Pronto. Tá dando pra ver? Por enquanto tô vendo só você. Também Tô não vendo tô só você, vendo. né? Calma aí. Não, tô conseguindo não. Vou mandar aqui no chat. Manda aí. Tu bota em apresentar, né? Vai dar na terceira opção. Sei o que, Chrome. Aí você bota na tela do. Se você estiver usando esse aplicativo que eu não estiver usando, você só vai apertar em cima dele e compartilhar. Ah, não. O meu eu tô no Codeblocks. É o que eu tava fazendo um dia desse. Vou copiar aqui, viu? Pronto, copiei. Não vai tudo, né? É o resto. Cortou um pedaço, né, pai? Tô vendo. Copia esse código e joga no Chrome que ele usa na internet, daí você compartilha a tela, é mais fácil. Já foi. Cortou de novo. Pronto, mas já dá pra. Pra você mesmo, viu? No último Azif aqui. É porque resumindo, eles queriam a nota dele parcelada, igual o código dele tá indo aí, ó. Pronto, deixa eu colocar aqui no. Pronto, aí no seu caso aqui também. Aí tá faltando, né? Tá faltando alguma coisinha. Lá embaixo Aí, o Azif falei que tá errado. não é aqui Tá que falta. dois. Tem que apagar esse. Aí, ó. Pronto. No seu caso aqui, ó. Também tá massa, porque você imprimiu todo em cada Cadê if. Aí eu queria evitar de fazer essa impressão aqui em cada if. Para deixar o código um pouco mais preciso, né? Enxuto. Mas tá massa também, você colocou aqui, né? O ponteiro para colocar malloc, como só falta só 5, né? Completar aqui. Beleza? Aqui eu queria, nesse caso aqui, eu queria deixar mais enxuto, ao invés de pegar essas 4 linhas e colocar dentro de cada if, eu armazenei só o aumento para depois eu imprimir tudo de uma vez. Entendi. Beleza? Que ia dar a mesma lógica. Por exemplo, se ele escolher o 15 como aumento, então aqui ia dar o 15%. Uhum. Se ele escolher o 10, ia dar 10%. Eu estou dividindo o aumento por 100. Então, se a gente executar, vamos ver se aqui está. Também compilou normal. Vou executar aqui. Forma o salário, vamos colocar aqui 400. Vamos executar, ó, 400 é maior que zero, sim. 400 é menor ou igual a 400, sim. Então, vai entrar nesse primeiro if. Então, o aumento vai ser de 15%.
E aqui embaixo a gente vai calcular o novo salário, que no caso ficou com o valor 460, o reajuste ficou em 60. Então, o novo salário imprimiu 460, o reajuste 60 e o aumento é o que está na variável aumento, ou seja, 15, aí imprimiu aqui o % na frente. Beleza? Então, nosso tempo também acabou, né? Alguma dúvida sobre esse código aqui, especificamente, mais sobre aqui a alocação com malloc? Beleza, então como ninguém postou, oi? Ninguém postou dúvida, Tá né? de boa. Mas O conteúdo hoje foi bom.